Boa noite, amigas e amigos, boa noite para todos. Estamos ajustando aqui a luz, espera aí, olha aqui. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos à nossa live para estudarmos o livro Nosso Lar. Eu estou vendo aqui, muitos já estão presentes aqui, ó. Ana Paula Parísio, tá? Boa noite. Linda Mirda Loski, boa noite, Haroldo. Boa noite a todos de Curitiba. Sônia Moreto, de Curitiba também. Elisane Reis, Bernardo Carneiro. Tá dizendo, oi, para minha mãe Marisa Carneiro, ela ficaria muito alegre. Não perde uma live sua. Ô, Marisa, muito obrigado. Que alegria, viu? Que prazer enorme. Era que eu estou ajustando aqui a iluminação, gente, porque estava ficando muito escuro, né? Ah, agora sim. Márcia Passos, Lúcio Fernando, que coisa boa. Ivonete Lopes, Sônia Bittencourt, Maísa Amaral. Olha, nossa, agora então, muita gente agora. Giancarlo, Chile Rejane, Luciene Maria, Lourdes Marim, está sempre aí, né? Vanilda. Que coisa boa. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa live, né? Mais um dia, mais uma quinta-feira, como é de costume, toda quinta-feira. Ah, agora sim. Cara, ajustei melhor aqui. Pronto, ó. Para ficar uma luzinha aqui, né? Ficar melhor aqui. Isso, pronto. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Né? Eu não sei se vocês se recordam, né? Mas nós estávamos já no finalzinho do capítulo 8. Né? Finalzinho do capítulo 8. E nós vamos iniciar o capítulo 9, que é um capítulo aí muito interessante, cheio de coisas bacanas para a gente observar nesse capítulo 9, né? Muita coisa, assim, muitas lições valiosas. E no capítulo 8, nós estávamos fazendo uma referência à reverência com que o enfermeiro Lísias se referia ao governador espiritual da colônia Nosso Lar. É o governador de Nosso Lar. E por que isso? Nós comentávamos, né, o texto foi muito claro a esse respeito, né, de que para que um espírito atinja essa hierarquia e comande uma colônia como Nosso Lar, né, esse espírito precisa ter uma hierarquia intelecto-moral. Né? Então, as regras nas esferas superiores da vida é que somente podem comandar, organizar aqueles espíritos que detêm uma ascendência intelectual e moral. Né? Então, não é como aqui na Terra, que qualquer indivíduo pode estar à frente, estar na direção. Porque os critérios nas colônias superiores são critérios puramente espirituais. Então, é muito importante a gente frisar isso, porque os habitantes da colônia Nosso Lar, eles têm uma verdadeira adoração, no bom sentido, uma verdadeira reverência, melhor dizendo. Adoração não. Adoração só a Deus, né? Mas eles têm uma verdadeira reverência àquele espírito que é
o que mais trabalha na colônia. Isso foi bastante enfatizado aqui. Uma das coisas que o Lísias fez questão de enfatizar é que o governador de Nosso Lar é a entidade, juntamente com uma veneranda, nós vamos ver isso, que acumula a maior quantidade de bônus horas. Ou seja, ele pede para que todos tirem férias, ele faz questão que todos excursionem, que os ministros visitem esferas superiores, mas ele, por razões particulares, está sempre muito intensamente acompanhando a colônia, está sempre trabalhando, sempre atendendo. Então, a gente é uma entidade que conquistou a confiança, conquistou a simpatia dos habitantes da colônia, né? Então, não foi uma reverência gratuita. Ele conquistou isso, né? E aqui, nesse finalzinho do capítulo 8º, o enfermeiro Lísias chega a dizer que naquela época que o livro estava sendo ditado, o governador já contava com 114 anos de governadoria. 114 anos de governadoria. Então, se nós fizermos aí uma conta singela, né? Eu vou fazer aqui. A obra foi editada, salvo engano, em 1938, 39. Né? Então, vamos colocar 1938, a data que se passou mais ou menos isso aqui, menos 114. Né? O governador de Nosso Lar está no comando da colônia desde 1824. 1824. Então, não é pouco tempo, né? É, de fato, um espírito que, por mais de um século, trabalhando, se dedicando ao trabalho, demonstrando a sua superioridade moral e o seu intelecto bastante elevado, ele conquistou essa reverência. Não é isso? Bom, então vamos lá. O Lísias contou isso, então, para o André Luiz, né, esse tempo todo, e agora nós vamos começar no capítulo 9 do livro Nosso Lar, que se chama Problema de Alimentação. Problema de alimentação. Então, aqui, agora, o enfermeiro Lísias vai contar um incidente grave que ocorreu na colônia Nosso Lar. Um incidente extremamente grave. E aqui, esse capítulo é muito interessante, porque aqui nós vamos perceber por que o governador de Nosso Lar é uma entidade tão respeitada na colônia. Aqui nós vamos tirar, como se diz, a prova dos 9. Né? Então, nós vamos perceber por quê. Por que ele se destacou? Né? Por que ele conquistou a confiança de todas essas pessoas em razão da crise que a colônia viveu e da maneira firme, da postura equilibrada, mas extremamente firme com que o governador de Nosso Lar conduziu isso. Porque, às vezes, nós temos uma falsa impressão de que os espíritos superiores são espíritos frágeis, são espíritos que não têm energia, que não têm pulso de comando. E aqui nós vamos ver que essa é uma ideia absolutamente equivocada. Os espíritos superiores são pacíficos, são. Os espíritos superiores são pacificadores, são. Mas os espíritos superiores têm uma profunda energia educadora, né? Então, eles são a Iliciane Nunes, né? Ilciane Nunes está dizendo austeridade, exatamente. São austeros, são enérgicos, são firmes.
como Jesus era. Não é? Extremamente firme. Não era violento. Não agredia ninguém. Mas era extremamente firme, extremamente convicto da sua postura. Não é isso? E possuía uma energia poderosa na condução das atividades. Isso é importante, não é? Porque nós não podemos confundir superioridade espiritual com fragilidade de caráter. Com fragilidade. Não é? Então, disciplina, exatamente. A graça, caixeta, está dizendo disciplina. Não é? Então, nós vamos ver tudo isso aqui. Vamos estudar, porque esse capítulo 9 é uma aula. Né? Problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Então, André Luiz pede para descansar. Nós não podemos esquecer que André Luiz ainda está recuperando a sua saúde. O seu perispírito está fragilizado. Não é? Por isso que ele tem necessidade de descansar. Então, ele deve ter feito uma caminhada, ele se cansou, ele está convalescente, ele não está ainda totalmente recuperado, então ele pede para sentar um pouquinho, pede para descansar. Não é isso? Então, nós temos que atentar a isso. Agora, eu queria aproveitar esse parágrafo aqui, porque aqui já tem uma lição maravilhosa. Né? Aqui já tem uma lição belíssima. Né? Se nós estudarmos um pouquinho o livro do próprio André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós vamos perceber o quê? Que o corpo do espírito, né? O corpo do espírito, o corpo material do espírito, é o perispírito. É o perispírito. Quem modela o corpo físico é o perispírito. O corpo físico, ele tem aí uma duração de 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos, né? Tem privilegiados aí que vivem 100, 110 anos, né? Mas são raros, né? A média fica aí em torno de 80 anos, a média da população mundial, não é mesmo? Então, o nosso corpo físico tem esse tempo de duração. O perispírito, não. O perispírito, ele é capaz de resistir a milênios, embora ele também precise regenerar seus elementos constitutivos. Então, o perispírito também, ele tem um prazo de validade, mas aí o espírito renova o perispírito com os fluidos do próprio orbe onde ele está. Isso está muito claro lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? É só a gente dar uma lida lá que a gente estuda. Então, o corpo, o verdadeiro corpo físico do espírito é o perispírito. Então, o perispírito ainda é um corpo material. Tanto que, em uma materialização, isso é muito lindo, eu tive a bênção de assistir a uma materialização, né? Eu fui, ano passado, eu fui operado, né? Eu fiz uma cirurgia por um espírito materializado, né? Então, o espírito materializado tocou em mim e operou a minha cervical, a minha hérnia de disco, né? Então, o perispírito, ele consegue se materializar. Então, ele é um corpo que ele pode ficar palpável. Então, o espírito me pegou aqui e eu senti a mão dele, não é? Então, ele era um médico, né? Um médico estrangeiro, e porque o médium não era do Brasil, era um médium do exterior, né? E o espírito tocou em mim, ficou 5 minutos, passou a mão na minha cabeça, tirou meus óculos, tocou no meu ombro, né? Colocou o dedinho aqui onde estava a hérnia de disco, e ficou, e eu sentia. Então,
o perispírito, ele pode se materializar e você sente aquele corpo, ok? Então, esquece esse negócio de nuvem, de algodão doce. O perispírito é um corpo. É um corpo. Só que ele é um corpo sutil. Então, ele me apertava, eu sentia o peso da mão dele, mas era uma mão muito mais sutil do que uma mão física. Né? Muito sutil mesmo. Né? Tocou, fez um carinho no meu cabelo, eu senti aquilo, mas é um corpo mais sutil, né? Bem menos denso, etc. Mas é um corpo, ok? Só para gente, quem tiver curiosidade, lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos explica, no livro Evolução em Dois Mundos, explica a evolução espiritual e como que o espírito vai desenvolvendo o seu perispírito. Tá bom? Da Verônica Souza Bueno tá perguntando, você sabia o que estava acontecendo? Claro, sabia. O espírito conversou comigo, né? Tinham dois espíritos materializados, um fazendo voz direta, explicando tudo que estava acontecendo, e o outro médico operando, tocando em mim, operando. Tá bom? Então, o André Luiz aqui descansa, por quê? Porque o perispírito é um corpo material. É um corpo material, ok, gente? O perispírito é um corpo material. Nós vamos ver isso aqui, tá? Agora, é uma matéria muito mais sutil. Nós já conversamos sobre isso aqui, não é? Já conversamos sobre isso aqui. É uma matéria bem sutil. Por quê? Porque as moléculas, os elementos constituintes do perispírito estão vibrando numa faixa diferente. Então, é uma matéria numa outra faixa de existência. É uma metade, a gente não sabe direito, né? Eu daria tudo para... Eu já disse o seguinte, assim que eu desencarnar, eu tenho vários cursos que eu quero fazer no mundo espiritual, né? E um dos cursos que eu quero fazer é um curso de física, lá no mundo espiritual, para entender os átomos, as moléculas, a química espiritual, a constituição do perispírito, né? Eu aprender isso tudo lá. Não é mesmo? Então é isso, gente. Então vamos lá. Então aqui ele estava recuperando, o perispírito de André Luiz estava recuperando e ele precisou dar uma descansada, ok? Então, para a gente entender isso. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então, olha outra coisa que chama atenção aqui. O André Luiz já tinha se referido aos jardins prodigiosos. Então, eu queria chamar a atenção aqui. Não é um jardim bonito. Não é só bonito. Não é só um jardim lindo. Não. É um jardim prodigioso. Grandioso, de uma beleza espetacular. Ok, gente? É importante a gente entender isso. Não é? Olha que coisa linda essa lição de nosso lar. Em nosso lar, todos são tratados com respeito, com dignidade. Né? Não existem desigualdades gritantes como aqui no mundo material. Então, todos têm acesso a um patamar de dignidade. Não são todos iguais. Porque não estão todos no mesmo nível evolutivo. E existe uma lei de mérito. É o bônus hora. Tem mais direitos quem trabalha mais horas. Tem um mérito.
Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Os únicos que não trabalham são os que estão no hospital sendo atendidos. Quem não está no hospital, quem não está doente, trabalha. Trabalha. Não é? Então, é uma sociedade justa, equilibrada, baseada no trabalho. Baseada no trabalho. Baseada no estudo, no intelecto. Todos estudam, todos fazem curso, todos precisam aprender, todos precisam evoluir. Mas também todos precisam se desenvolver moralmente. Educação moral, educação espiritual, evangelização. Evangelização. Ok? Mas, considerando isso, os espaços públicos de nosso lar, eu queria chamar a atenção para isso. Os espaços públicos de nosso lar são prodigiosos. Então, aqui, os jardins públicos é o jardim para todo mundo. Qualquer pessoa pode visitar o jardim. Qualquer pessoa pode visitar o Bosque das Águas. São espaços públicos. E eles são maravilhosos. Maravilhosos. Não é interessante isso? Agora, olha que curioso. As casas são bonitas, organizadas, mas simples. Olha que interessante. Os espaços públicos são prodigiosos, mas as casas são mais simples. É o contrário da Terra, em que você tem algumas casas que são prodigiosas, mas os espaços públicos são terríveis. São terríveis. Não é? Tão bonito isso aqui. Então, aqui ele está descrevendo uma fonte de água colorida. Uma fonte de água colorida. Não? Eu lembrei aqui de Dubai, né? Eu fui fazer uma palestra espírita, né? Uma palestra, não. Fui fazer um roteiro de palestras espíritas em Dubai. E lá tem essas fontes coloridas que dançam. É uma coisa prodigiosa. Não é? Então, é muito lindo, né? Então, e acessível a todos. Olha que coisa linda. Então, todos na colônia trabalham, todos trabalham muito para ter uma colônia prodigiosa, impecável. Olha, não é isso? Todos trabalham muito para que a colônia seja maravilhosa. Não é? Então, olha que lindo, isso aqui é uma inversão, né? Inversão. O que eles querem lá? Que os espaços públicos sejam maravilhosos, para que todos possam usufruir. Os bosques, os campos, as praças, os jardins. Maravilhosos. Tudo maravilhoso. Não é? Então, a Francisca Monteiro está dizendo, se os jardins da Terra são lindos, imagina o de nosso lar. Eu também, Francisca, fica imaginando a beleza que deve ser, porque a matéria é mais sutil, as cores são mais prodigiosas. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Não é? Tá perguntando, o Júnior Rodrigues está perguntando, em nosso lar, as diversas religiões prevalecem? Claro, sim, nós vamos ver isso aqui, né? Nosso lar é uma colônia ainda próxima da crosta terrestre, né? Tem várias religiões, mas todos se respeitam, todos dialogam, todos conversam, não é? Não é aqui que nós somos cheios de preconceito, não é mesmo? Não é aqui que se a pessoa é evangélica não pode conversar com o espírita. Aí se é católico não pode conversar com não sei quem. Não é isso, né? Até espírita agora está com preconceito. Né? Às vezes eu sou criticado porque converso com alguém que não é espírita. Porque faço uma live com uma pessoa que não é espírita.
Então, isso não existe no nosso lar. Isso não existe lá. Não é? O clima lá é outro. Então, vamos lá. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Olha a pergunta do André Luiz. Porque ele olhou para a colônia e aí ele usou uma metáfora que é fantástica. Nosso lar parece uma colmeia. Uma colmeia. E o que você tem na colmeia? Tem mel? Tem doçura? Tem. Mas todas as abelhinhas estão trabalhando. Não é? Estão todas ali trabalhando. Uma colmeia. Aí ele falou, mas aqui, como é que é o abastecimento aqui? O que é isso aqui? Roupa, comida, transporte. Eu tenho 6 ministérios aqui. Eu não vi Ministério da Economia. Não é? Não é? Olha só. O Caio está pedindo, Haroldo, manda um abraço para Carol, Haroldo e Emmanuel. Um abraço, Carol, Haroldo, Emmanuel, um abração. Então, cadê o Ministério da Economia? Então, aí eles ficaram... O André Luiz ficou curioso, né? Ficou curioso. Não é? Olha que bonito. A Elba Venâncio está assim, falando, colmeia é igual a trabalho contínuo e disciplina. Exatamente. Trabalho contínuo e disciplina. Então, aí o Lísias vai explicar. Então, queridos, prestem atenção aqui. Né? Prestem atenção aqui. Olha que interessante. Antigamente, explicou o paciente interlocutor. Os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Olha isso. Então, nosso lar não foi sempre assim. A colônia também evoluiu. Então, no início, essas questões davam mais trabalho. Vocês lembram que os fundadores de nosso lar tiveram que educar os índios, tiveram que cuidar, o trabalho era muito grande. Então, vocês imaginam a dificuldade que eles tiveram. E aqui agora ele vai contar... Engasguei aqui. Ele vai contar a história. A história dos trabalhos. Gente, tudo tem uma história. Tudo tem uma história. E a gente precisa aprender a história das coisas. Por quê? Porque as coisas não aparecem prontas. Não aparecem prontas. Não é? As coisas vão se encadeando. Elas vão se construindo. Então ele fala assim, ó, os serviços dessa natureza, serviços de abastecimento, assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, você imagina. A colônia estava materializada. As pessoas estavam lá e queriam continuar os costumes da vida de encarnado. Queriam continuar os costumes da vida de encarnado. Não é? Então a gente brinca. Por exemplo, eu desencarnando, né? Chegando aí numa colônia parecida, assim, se Deus quiser, né? Com o nosso lar, né? O que eu vou pedir? Um cafezinho, um pãozinho de queijo, um queijo Minas. Tem um cafezinho aí, um pãozinho de queijo? Então, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência a gente quer perpetuar os hábitos da vida material, da vida de encarnado. Não é? Então, o governador deu uma determinação.
Qual que era a determinação? Ó, vamos espiritualizar essa colônia. Olha que engraçado, gente. Espiritualizar uma colônia espiritual. Não é? Espiritualizar uma colônia espiritual. Perceberam? Então, você pode ser um espírito desencarnado e profundamente materializado. Né? Olha isso. Um espírito desencarnado, mas profundamente materializado. Materializado em quê? Nos hábitos. Nos hábitos. Hábitos profundamente arraigados, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos com calma, gente. Eu vejo que o pessoal tá ansioso aí, né? A Nereide Zuanon tá dizendo, eu vou pedir chocolate. Ah, Zeneira, eu também vou sentir falta, viu? Chega lá, mas não tem um chocolatezinho? Ninguém planta aqui. Onde que é em nosso lar a plantação de cacau? Um chocolatezinho, e um cafezinho, oh meu Deus, não é? Então vamos lá. Então ele falou assim, ó, não vamos ter aqui os espíritos ficarem recordando de fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição. Olha isso. Sob o controle direto da governadoria. Distribuição. Olha isso. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas à distribuição. Então ali eles não estavam produzindo, só distribuíam. Vamos ouvindo. Não é? Sob o controle direto da governadoria. Então, é a governadoria que trazia os materiais necessários e distribuía para a colônia. Olha isso. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, porque aqui, gente, o Lísias está falando mais ou menos do ano de 36, 37, 38, não é? A história aqui está se desenrolando durante ali a Segunda Guerra Mundial. O livro nosso lá, a história que está acontecendo aqui é do período da Segunda Guerra. Ok? Então você pensa, um século, ele está falando de quê? 1835, 1838, ok? É porque só fazer esse ajuste aí. Então ele diz que lá mais ou menos em 1830, 1835, eles lutavam com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Olha isso. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Olha isso. Então o espírito chegava no nosso lar e ele queria manter os hábitos aqui da Terra. Mas ele não tinha mais corpo físico, não é? Então ele podia, agora, com o corpo, com o perispírito, a alimentação dele podia ser muito mais suave, podia ser muito mais frugal, não é? Não precisava ser uma alimentação densa, como dos encarnados. Não é? Então, vamos lá. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos. Olha que interessante. Ministério da união divina. Porque no ministério da união divina é onde estão concentrados os espíritos mais evoluídos da colônia.
Então, eles não passaram por essa crise. Tá vendo? Não é? Olha só. Então, o Ministério da União Divina, essa crise não teve problema. Pelas características que lhe são próprias. Então, ele ficou imune pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha isso. Respiração e absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha que curioso. Isso. Por que isso? Pensa comigo. Pensa comigo. Nós respiramos o oxigênio, o O2, não é? Expiramos o gás carbônico. Então, quando a gente inspira, um percentual de gás carbônico entra também. Um percentual pequenininho, correto? Vem o oxigênio e o gás carbônico. Então, está entrando o quê? Oxigênio e carbono. Você toma água, entrou o hidrogênio. Então, você já tem carbono, oxigênio e hidrogênio. De que é feita a molécula de glicose? Que é o glicídio, né? Que é um componente aí fundamental, um componente da química orgânica, fundamental, de onde o nosso corpo físico retira energia. Qual que é a composição dele? CH2O, faz uma chavezinha assim, CH2O, chavezinha M. Qual que é a glicose? É o C6H12O6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. É a glicose. Aí é a glicose. Que é de onde o nosso carboidrato, não é? Hoje, mais tecnicamente chamado de glicídio, que é de onde o nosso organismo tira energia. Não é? Bom, e as proteínas? Aí você vai falar, e as proteínas, Haroldo? O que tem mais na proteína? Além do carbono, do oxigênio e do hidrogênio? Nitrogênio. Nitrogênio. Acontece que, a nossa atmosfera, ela é rica em quê? Em quais gases? Nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Não é? Acontece que o nitrogênio, nós inspiramos o nitrogênio, mas a gente não consegue metabolizar pela respiração o nitrogênio. Ok? Se nós conseguíssemos, ó, você respirou oxigênio, respirou um pouquinho de gás carbônico, que sempre vem. Então, já vem o carbono. Respirou nitrogênio. Você já tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Você tem o quê? Tem tudo. Tem carboidrato e tem proteína. É só formar. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o nosso corpo físico... Presta atenção, gente. Se o nosso corpo físico fosse capaz de extrair o carbono do CO2, do gás carbônico, e absorver o nitrogênio,
Você não precisava alimentar, era só respirar. Era só respirar. Correto? Estão entendendo, gente? Ou está muito difícil? Depois vocês olham aí, jogam no Google aí, tá bom? Por quê? Química orgânica é o quê? O que é o quê? Os sais minerais, a água, os glicídios, que são os carboidratos, as proteínas. O que é a maioria? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Tudo isso está na atmosfera. Tudo isso está no ar. O nosso corpo físico não consegue absorver. Mas, e o perispírito? E o perispírito? Hã? O perispírito consegue. O perispírito consegue. O perispírito consegue. Por quê? Porque ele é diferente. Eu não sei como é que é. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou estudar química, biologia lá, tá bom? Então, você respirou, o perispírito absorve oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Então, ele forma tudo o que ele precisa. Ele não precisa nem comer nada. Né? Não é? O Fábio está dizendo assim, ó, ô Haroldo, mas isso aí não tem o gostinho do pão de queijo, né? Olha, Fábio, eu não sei, viu? Não sei. Porque o nosso corpo físico só sente o sabor pela língua. Mas e o perispírito? E o perispírito, né? Porque nós temos receptores na língua, né? São células especializadas que, dependendo das moléculas, ela gera ali um impulso elétrico, não é isso? Transforma ali, codifica que molécula que está chegando na língua, transforma aquilo num impulso elétrico, vai para o cérebro e o cérebro decodifica. Sabe lá se o perispírito tem maneiras de detectar sabores que não seja somente pela língua? Hã? O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a Luciana Paula está escrevendo aí, ó. H2O, C6H12, O6, molécula da glicose, não é? Se você colocar nitrogênio, você começa a ter as moléculas de proteína. As proteínas todas. Você vai formando aí as proteínas, acrescentando nitrogênio, não é? E aí, então, é por isso que, quando a gente desencarna, uma mudança muito forte que ocorre no perispírito é na região gástrica. Por quê? Por quê? Porque na região gástrica há mudanças, porque o perispírito não necessita mais ficar digerindo alimento com o estômago. Não é? Mas o que é o bonito aqui? Nós vamos parar por aqui, não é? O que é o bonito? Vamos parar nessa parte aqui. O que o governador fez? Viu que as pessoas estavam tendo dificuldade para se adaptar à vida espiritual. Então, ele trouxe 200 professores. 200. Não é? Esses 200 instrutores eram de esferas superiores. Então, eles vieram, olha aqui, não é? Instrutores de uma esfera muito elevada. Muito elevada. Olha isso. Olha isso. De uma esfera muito elevada. E eles foram ensinar como que, através da respiração, o perispírito poderia absorver princípios vitais da atmosfera.
hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e outros íons. E outros. Cloro. Não é? Percebeu? Princípios vitais da atmosfera. Então, a atmosfera tem um conjunto de elementos químicos. Se nós conseguíssemos absorver e reter esses elementos químicos, a gente não precisaria se alimentar. Correto? Não precisaria. Né? Mas, como nós estamos encarnados, e como diz o texto bíblico de Gênesis, comerás o pão com o suor do teu rosto. Como não está tudo disponível no ar, na atmosfera, aí nós temos que trabalhar para conquistar a comida, e esse trabalho promove o nosso engrandecimento, o nosso crescimento espiritual. Combinado? Então, essa aqui é uma situação, gente, essa aqui é uma situação, vamos lá, para os habitantes de nosso lar, porque eles não têm corpo físico, ok? Eles não têm corpo físico. Ok? Então, fé raciocinada. Porque se você deixar de tomar aguinha, se você deixar de tomar água, o que vai acontecer? Você vai ficar desidratado. Não é? E aí, se você ficar desidratado, você pode morrer. Você pode desencarnar. Não é? Faltou nutrientes, ok? Então, vamos entender isso aqui da perspectiva espiritual. Não é? Então, nós vamos entender isso aqui, né? Vamos com calma, porque isso aqui é um processo, né? Lá, os habitantes do nosso lar já eram espíritos com condições de aprenderem, de darem esse passo. Eram espíritos já em condição de subirem esse degrau. Ok? Já tinham condição de dar esse passo. Não é? Então, o governador não estava forçando ninguém a dar um passo maior do que a perna. Combinado? Isso é que é o bonito. Por isso que ele traz instrutores, e aí educa, eles ensinaram, né? Tanto que diz, realizaram-se assembleias numerosas. Uma série de assembleias. Os instrutores devem ter explicado, deram aula, deram muita aula, explicaram. Não é? Combinado? Bom. Então, vamos lá para a gente prosseguir desse trecho aqui na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas, né? 20 horas, horário de Brasília. Esse é o horário da nossa live. 20 horas, horário de Brasília. Nós estamos aqui de novo para a gente dar prosseguimento aqui nessa lição, né? Estou vendo que a Shirley está perguntando, Haroldo, se come carne em nosso lar? Mas o capítulo 9 vai falar exatamente disso. Calma. A lição é exatamente essa. Você vai ver aqui. O que vai acontecer aqui em nosso lar? Vai dar um problemão aqui, essa questão da alimentação. Né? E aí nós vamos perceber a paciência, mas também a energia do governador de nosso lar. É lindo, esse capítulo é maravilhoso. Né? Mas a gente precisa ler e estudar de mente aberta, arejada. Né? Então, uma boa noite para todos. Né? Para quem está nos acompanhando aí no Instagram do Projeto Odisseia, daqui a pouco, às 21 horas, eu começo a live do Desafio dos 21 Dias, o Desafio dos 21 Dias de Meditação. Então, quem quiser participar, quem já estiver participando, daqui a pouquinho a gente começa. Tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus, uma noite abençoada, muita paz no seu coração, na sua família, no seu lar. Fiquem com Deus.